Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. A Universidade Federal de Juiz de Fora vai ser a primeira instituição de ensino superior do Brasil a ter um laboratório de criopreservação especializado em terapia celular. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o chefe do Serviço de Transplante de Medula Óssea do HU da UFJF, Dr. Ângelo Atala, e também a diretora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade, Ana Paula Ferreira. Primeiramente, doutor Atala, quais são os projetos, esses novos projetos a serem realizados dentro do laboratório? Bom, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena errata. Na verdade, nós não somos o primeiro laboratório da universidade a ter laboratório de célula-tronco. Na verdade, nós vamos fazer parte de um seleto grupo de universidades que já estão trabalhando nesse grupo de pesquisa. Tanto é verdade que, há mais ou menos uns 5 anos atrás, o CNPq fez um grande financiamento para terapia celular em doença cardiovascular. Ele abordou isquemia coronariana, abordou miocardiopatia e abordou infarto. E naquela época já a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Hospital Laranjeiras, a USP de São Paulo, a USP de Ribeirão, Porto Alegre, Curitiba, foram laboratórios que participaram desse programa. Então, na verdade, nós estamos entrando num grupo seleto. Em segundo lugar, é importante falar um pouco sobre do modo que as coisas começam. A gente sempre fala que tudo começa a partir da necessidade. Quando nós, há 10 anos atrás, fizemos o primeiro transplante, nós, na época, fazíamos a conservação da célula-tronco com uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E isso nos obrigou a desenvolver a tecnologia de criopreservação aqui. Uma vez que a tecnologia de criopreservação começou a ser dominada, novas exigências foram feitas no sentido de que a qualidade da célula ser refundida fosse melhor. E aí os grupos vão se juntando, e isso é uma vantagem da universidade, os pesquisadores eles se aglutinam, os objetivos são sempre os mesmos, o ensino, a pesquisa e a extensão, e se criou a ideia de se agregar e se agrupar todas essas pessoas que estavam em trabalhos isolados dentro da universidade num único polo, que seria então um laboratório de preservação e processamento da célula-tronco, para também atender ao transplante de medula óssea. A Federal tinha conseguido o credenciamento do transplante doador, que gera uma toxicidade muito maior e infecções graves e tudo, e nós precisávamos de um laboratório que tivesse uma facilidade de fazer um diagnóstico de doença infecciosa e também de que nós soubéssemos que tipo de célula que nós estávamos infundindo no nosso paciente. Bom, então se criou então uma unidade para preservação e processamento, e logo no segundo andar do Imuno7, vários laboratórios que fazem diagnóstico de doenças malignas, principalmente hematológicas. Nós vamos fazer mais novos diagnósticos. Já começamos a fazer estudo de genética, diagnóstico de doenças infecciosas e biologia molecular, além de imunistoquímica e trabalhos em pesquisa básica e aplicada. Então, criou-se então na universidade um polo que não só é um polo de pesquisa e também para ensino, porque ali nós vamos ter benefícios para graduação, pós-graduação, censo-lato, censo estrito, mas principalmente com o objetivo fim de atender os pacientes transplantados e agora os pacientes que podem ser candidatos à terapia celular. Então, eu acho que tudo vem da necessidade. Quer dizer, assim, isso acontece porque a sociedade exige, a comunidade quer, as pessoas, nós temos que oferecer o que há de melhor no nosso papel. Então, é com muito orgulho que a gente está hoje começando esse trabalho. Eu sempre falo que a gente não está completando nada, a gente está começando agora. E a gente sabe que os benefícios que virão vão ser extremamente elegantes em relação ao tipo de terapia que nós vamos poder oferecer para a sociedade. A população vai poder contar com os efeitos desse trabalho a partir de quando? Objetivamente, nós já temos hoje, com a tecnologia e a maquinaria desenvolvida, a capacidade de começar até hoje já os primeiros projetos. Entretanto, eu preciso de ressaltar isso, que terapia celular é uma coisa que tem uma grande fantasia. As pessoas falam, vocês sabem que existe o mito de Prometeu acorrentado, em que ele, por ter roubado o fogo divino, foi punido, amarrado ao Gólgota, ao Gibraltar, para ser o dia inteiro o abutre comia o fígado dele, e à noite o fígado regenerava. No dia seguinte o abutre chegava e estava lá. Foi a primeira terapia celular. Né? Então, assim, as pessoas falam, se eu tiver uma cirrose hepática, se eu fizer o célula-tronco, meu fígado vai voltar.
Ah, se eu perder o coração, meu coração vai voltar. Se eu tiver um derrame cerebral, eu vou voltar a ser criado. Não, não é nada disso. Isso é uma grande fantasia em relação a isso. Então, aí é o papel da universidade. O nosso papel como universidade é desenvolvermos projetos de terapia celular rigorosamente controlados para que eles sejam validados. Presta atenção. Se eu tenho a terapia celular trabalha muito com doença crônico-degenerativa. E as doenças crônico-degenerativas, elas têm uma evolução. Elas evoluem de uma fase em que elas estão, às vezes, logo incipientes, bem no início. Por exemplo, no caso do fígado, uma esteatose, uma gordura no fígado, até ela evoluir para uma cirrose avançada que leva o paciente a complicações graves. Então, nós temos que identificar em qual o melhor momento para que a terapia celular seja feita, para que ela não caia no descrédito, porque se você fizer em todo mundo que não tem mais necessidade, ou que também seja feita de forma desnecessária. Por exemplo, esclerose múltipla, que é um dos projetos que nós temos. Se você tem um momento da esclerose múltipla, você vai tratar com medicamentos, com citocinas, com interferons. E há o momento do transplante também, há o momento da terapia celular também. Você não pode fazer uma coisa fora da outra. Aí a universidade entra, ela rigorosamente seleciona esses pacientes, aplica os protocolos que vão ser previamente autorizados pelos conselhos de ética e pesquisa e nós vamos recrutar pacientes que se enquadram dentro dos critérios de inclusão dos projetos. Na verdade, juntando com outras instituições, no caso, as instituições brasileiras e parcerias de cooperação internacional que nós estamos criando, nós vamos juntar esses resultados todos e podemos validar isso, publicar e dizer que para a doença X, o melhor momento de fazer a célula-tronco é esse, para que o procedimento seja aplicável para as pessoas. Né? Então, no momento, nós estamos com 3 projetos que a gente pretende entrar. Um que vai ser coordenado pela professora Ana Paula, que é a esclerose múltipla, porque é a grande área que ela domina. Lembrando, junto com o serviço, né, de neurologia da nossa instituição, né, gente? Exato. O outro, o serviço de neurologia. Com o serviço de ortopedia, nós vamos fazer necrose da cabeça do fêmur, necrose vascular. E nossa pretensão com o serviço de vascular, nós fazemos de gangrena diabética e isquemia de membro inferior, que é uma coisa terrível, que leva às vezes até amputação. Esses são os 3 primeiros projetos. A gente pretende recrutar um número X de pacientes que estejam enquadrados. E depois, uma vez que isso está validado, isso vai para a comunidade e pode ser feito em qualquer lugar, não precisa ser só na universidade. Nosso papel grande é fazer um estudo científico sobre a validade desse procedimento. Né? Ontem o professor Burt, de Chicago, que veio aqui nos honrar com a inauguração, ele falou uma frase que eu acho perfeita sobre a hora de indicar, que ele falou: a diferença entre o anjo e o demônio está nos pequenos detalhes. O que significa que se você... a mesma doença, você tem que entender com o que você está lidando. Quer dizer, o detalhe ali vai dar certo ou vai dar errado. Aí a universidade entra, com nossos pesquisadores, com um grupo que pesquisa básica, a pesquisa básica, que já vem sendo feita. Professor, como o senhor enfatizou aí, não é o primeiro centro, então não é inédito porque, pelo que sabe, nós já temos aí mais em 5 estados, já tem o centro de terapia celular, né? E mais de 50 laboratórios. Mas para Juiz de Fora, para a nossa região aqui, é uma inovação, é um avanço, né? E me parece que vocês já fazem parte ou vão integrar a Rede Nacional de Terapia Celular, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E outra coisa, é importante que isso é a coleta, me parece, que do sangue, da amostra de sangue, se tem a célula estaminal. Essa célula tem um exame que vai prever se ela tem contaminação de vírus, de fungos e tal, e isso é aplicado no próprio paciente ou a pessoa pode fornecer o sangue para outra pessoa para fazer esse transplante, né, por exemplo? Na verdade, o próprio transplante de medula é uma terapia celular também, né? Só que a gente leva uma grande depressão imunitária para matar um tumor. Terapia celular é um autotransplante também. Você retira a própria célula-tronco daquela mesma pessoa. A célula-tronco, ela tem características de se diferenciar em outras células. Ela chama-se de pluripotência. Ela pode se alojar num determinado tecido. E quase sempre ela se aloja por causa do mecanismo de inflamação. Ela vai se alojar e se diferenciar naquele tecido. Aí começam os pequenos problemas que são ainda intransponíveis. O primeiro é que você não tem um controle muito certo dessa diferenciação. Por exemplo, a gente sabe que em tecido nervoso, tecido neural, ela até cresce como tecido neural, mas há uma dificuldade grande dela se integrar aos neurônios.
e formar um circuito rede, cerebral, é. uma rede cerebral. Isso é uma coisa que tem uma pesquisa que está sendo avançada de como você controlar esse crescimento. Essa interação, né? Não é verdade, Paulo? Então vai ser um centro de pesquisa mesmo, né? Sim, Tem e- bastante Sim, também. interatividade com Chicago, vocês já fizeram contato aí também, né? E no Brasil. Para a parte de pesquisa básica aliada à aplicada, né? Aplicada, Ângelo? aplicada. Assim, à medida que nós vamos fazendo os recrutamentos desses grupos, por exemplo, se a gente consegue um bom resultado em necrose vascular de fêmur, que é um problema hoje, o sistema público de saúde, o que gasta em prótese total de quadril é uma coisa gigantesca, de prótese de quadril. Quantas próteses a gente poderia evitar com uma terapia que, na verdade, o custo dela é relativamente barato. Essa amostra que vai pegar, o senhor falou que é pro alto. Isso pode ser preservado por tempo determinado, a baixíssima temperatura, 20 quase a 200 25 graus anos, negativos sim. aí, né? Até 5 anos e depois descarta então o 20 material. a 25 20 a anos. 25 e depois descarta então o material. Sim. Na Tem verdade, que fazer nova o coleta. tratamento é a fresco, né? Na verdade, essa é uma questão muito interessante. Quando a gente faz o tratamento, a gente retira aquela célula. Nós compramos uma máquina concentradora de célula-tronco, que chama CEPAX. A gente concentra aquela célula e reinfunde imediatamente no paciente. O trabalho é feito numa diferença de 2 horas entre a coleta e a reinfusão. Isso é uma coisa muito importante, porque o que nós estamos querendo ali, o paciente está previamente preparado, que não é uma emergência médica. E o que nós estamos querendo ali é realmente fazer o processo de migração da célula-tronco para o foco, para que ela possa reconstruir Aí entra o problema da concentração, né, Ana Paula? Antes, quando nós fizemos os primeiros experimentos aqui em Juiz de Fora, nós fizemos um grupo de 4 pré-experimentos com necrose de fêmur e com isquemia crítica. Nós tínhamos um problema que era o seguinte: nós conseguimos, através de punções de medula, capturar a célula-tronco, a quantidade de células. Acontece que, do total de células que a gente capturava, 1% seriam célula-tronco. E apenas 1% dessas células-tronco são células mesenquimais, que são as verdadeiras células plásticas. Bom, como nós não tínhamos uma tecnologia de saber qual era o nosso real percentual de célula mesenquimal, que seria a célula que ia fazer a plasticidade, os 4 casos de fêmur evoluíram de forma completamente diferente, apesar de estar no mesmo estado de diferenciação, porque havia esse erro, esse viés. Nós não sabíamos quantas células nós estávamos infundindo. E é crítico o número de células. A quantidade de células a ser infundida é crítico. Não é tão importante, professor, a questão de ter vírus ou fungo, apesar do laboratório, nós fazemos o estudo de viabilidade e de esterilidade. Porque é da pessoa para a pessoa mesmo. Na verdade, eu não estou transfundindo aquilo. E no próximo bloco continuamos a falar sobre o novo laboratório de terapia celular da UFJF. A gente volta já.